Olá, então vamos começar a segunda aula dessa primeira unidade. Como eu antecipei na introdução, essa segunda aula tem como objetivo apresentar para vocês um problema filosófico específico, o assim chamado problema do livre-arbítrio, que é um dos problemas mais famosos da filosofia. E também, como eu mencionei na introdução, a importância dessa segunda aula é que eu vou usar esse problema do livre-arbítrio, esse problema filosófico específico, na tentativa de, nas aulas 3 e 4, dizer o que é um problema filosófico e dizer o que é assim chamada atitude filosófica, tá? Bom, mas vamos a ele. Então, e eu vou tentar explicar em que sentido trata-se de um problema, tá bom? Porque isso que eu vou apresentar agora é um problema filosófico, porque é uma questão que vale a pena ser respondida, ou pelo menos que vale a pena ser pensada. Então, eu vou apresentar esse problema do livre-arbítrio em dois contextos diferentes. Um contexto que a gente poderia chamar de um contexto científico e o segundo, um contexto religioso, tá certo? Quando eu for falar sobre esses contextos, eu vou falar em mais detalhes sobre aspectos essenciais do problema. Por exemplo, o que eu estou chamando aqui de livre-arbítrio, tá certo? Aí depois disso eu vou elaborar sobre as consequências desse problema. Por que é um problema relevante? É um ponto que eu vou tocar bastante nessa unidade, mas aqui eu vou tentar dizer qual a relevância disso. Por que é algo com o qual nós devemos nos preocupar, esse problema do livre-arbítrio. Mas aí eu não quero me demorar muito nessa introdução, eu quero dar logo uma ideia para vocês do que é esse problema, tá certo? Para vocês entenderem que se trata de um problema efetivamente. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a coisa em 7 passos, tá certo? Como vocês têm aí na tela, tá bom? E aí eu vou explicando devagarzinho cada um desses passos para a gente entender como um segue do outro e como no final a gente tem algo digno de ser chamado de um problema. Então aqui eu tenho basicamente um argumento, tá certo? Caso vocês não saibam, um argumento, bom, é um conceito que a gente usa diariamente, né? Agora, do ponto de vista mais técnico, digamos, um argumento é composto por premissas e uma ou mais conclusões. As premissas são aqueles fatos, né, ou aquelas proposições que nós, de alguma maneira, aceitamos como sendo verdadeiros. E aí a ideia é que em um argumento as premissas implicam a conclusão ou as conclusões. Então vamos lá, aqui eu tenho 4 premissas e 3 conclusões. Vamos trabalhar primeiro as premissas, obviamente. Então a primeira premissa é a seguinte: se eu possuo livre-arbítrio, então as minhas escolhas são livres, ou pelo menos uma delas, no mínimo uma delas, né? Algumas escolhas que nós fazemos não são livres. Mas a ideia de eu possuir livre-arbítrio exige que ao menos algumas dessas ações sejam livres. Por exemplo, eu vou fazer a seguinte escolha agora. Eu escolho coçar a minha orelha direita daqui a 2 segundos. 1, 2. Pronto, eu cocei. Então, bom, aqui eu tenho uma escolha, tá bom? E depois eu tenho uma ação. São duas coisas diferentes. Por isso que é importante a gente fazer a distinção entre livre-arbítrio e liberdade de ação. São dois conceitos diferentes e originam dois problemas diferentes. Então aqui eu estou falando sobre liberdade de arbítrio, liberdade de decisão, liberdade de escolha, tá certo? Liberdade de julgamento em relação ao que fazer, ao que não fazer, por exemplo. Tá bom? Então essa premissa 1, basicamente, é uma premissa conceitual. Ela está explicando de forma parcial o que é que significa o conceito de livre-arbítrio, tá bom? O que é que significa possuir livre-arbítrio. Então, no mínimo, possuir livre-arbítrio implica que minhas escolhas são livres. E o que é que significa uma escolha ser livre? Significa que eu tomei, eu fiz essa escolha, eu não fui forçado, nada determinou que eu fizesse essa escolha. Só para dar um exemplo bem básico um exemplo básico, né, e não filosófico. Não, vocês decidiram, né, escolheram estar assistindo essa aula hoje, tá bom? Então, a menos que alguém tenha forçado vocês a tomarem essa decisão, digamos, alguém te chantageou, olha, se você não assistir a aula do professor Ricardo Silvestre sobre livre-arbítrio, eu vou matar sua família.
né? Ou então, a menos que alguém não tenha te hipnotizado, né? E na hipnose dito, olha, você vai escolher, decidir assistir a aula do professor Ricardo Silvestre, etc. Então, a menos que isso tenha acontecido, a sua ação foi livre. Né? Isso foi você que decidiu. Ninguém forçou você a fazer isso. Tá bom? Então, isso é o que a primeira premissa diz. Que a ideia de livre-arbítrio, ela implica liberdade de escolha, liberdade de decisão. Ok? Segunda premissa, que eu já elaborei em certo sentido. Minhas escolhas são livres somente se elas não são determinadas por nada. Tá bom? Então, essa segunda premissa ainda é, um certo sentido, uma premissa conceitual. Ela está elaborando sobre o conceito de liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolha acontece somente se não há a determinação. Eu já expliquei dois exemplos, né, de como uma escolha, uma decisão pode ser determinada por algo extrínseco a mim. Né? Talvez dos dois exemplos o melhor seja a questão da hipnose. Né? Então, imagina que alguém te hipnotiza e nessa hipnose ela vai te forçar, certo, a assistir essa minha aula, seja lá por que razão. Então, nesse caso, a tua escolha, a tua decisão de assistir a minha aula não foi livre, na verdade, ela foi determinada pela hipnose. A hipnose aí funcionaria como um tipo de programação. O indivíduo ele programou o teu cérebro para agir dessa forma, para tomar essa decisão. Então, essa decisão ela já estava previamente decidida, previamente determinada. Você não teve papel nessa escolha. Então, essa escolha não foi livre. Ok? Então, isso é o que a segunda premissa diz. Terceira premissa. Aqui já é uma premissa factual. Ela já a premissa 3 e a premissa 4. Elas supostamente já falam sobre algo que acontece na realidade. Ela não está falando sobre o significado dos conceitos, das palavras, como as premissas 1 e 2. É importante a gente ter em mente a distinção em termos de natureza das premissas, que eu vou tocar nesse ponto mais na frente. Então, a premissa 3 supostamente fala sobre algo que existe no mundo. Então, ela diz o seguinte: tudo que acontece no meu cérebro é determinado por leis naturais, que operam sobre os estados nos quais meu cérebro se encontra. Então veja, nós estamos em um mundo, né, que supostamente é regido por leis naturais. Né? Se eu soltar, por exemplo, esse mouse, né, se eu soltá-lo, né, deixá-lo em queda livre, vai ter uma lei específica que vai controlar o movimento do mouse até o chão, que é a lei da gravitação universal, né, que é uma lei que foi descoberta por Isaac Newton. Então não só isso, mas vamos supor aqui, tá bom? E é isso que essa premissa 3 está dizendo. Tudo que acontece no mundo, no universo, na natureza, é determinado, né, por leis. Na verdade, é algo que a premissa 3 está pressupondo, perdão. De uma maneira mais específica, a premissa 3, ela diz que tudo que acontece dentro do meu cérebro, que é um objeto físico que está dentro do mundo. O mouse é um objeto físico que se encontra no mundo e o que acontece nele é regido por leis naturais. O meu cérebro também é um objeto que se encontra no mundo. Então, é um objeto físico. Né? Então, a gente supõe que o que acontece no meu cérebro também é regido, também é determinado por leis naturais. Então, meu cérebro se encontra num estado específico, certo? O estado no qual ele vai se encontrar daqui a 1 minuto, por exemplo, vai ser determinado pelas reações químicas, pelas reações elétricas que vão acontecer no meu cérebro. Isso é o que vai determinar como o meu cérebro vai se encontrar, ou o estado no qual o meu cérebro vai se encontrar daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos. Se o meu cérebro, e se tudo que acontece no meu cérebro é puramente físico, e nós temos razões para supor que isso é verdade. Tá bom? Então, basicamente, o que a premissa diz é que, assim como tudo ou mais no mundo, na natureza, né, mouse, árvore, o meu intestino, o meu cérebro, né, também é regido, né, é controlado por leis naturais. Premissa 4. As minhas escolhas, as minhas decisões acontecem no meu cérebro. Mais uma vez, acho que a gente tem boas razões para acreditar nisso, né? Que as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu arbítrio, se acontece em algum lugar, esse lugar vai ser o cérebro, tá bom?
Agora, olhando para essas 4 premissas, nós podemos fazer algumas conclusões, tirar algumas conclusões. A primeira conclusão aí é a número 5. Se o que a premissa 3 diz é verdade, tá bom? E se o que a premissa 4 diz também é verdade, uma consequência disso é que as minhas escolhas, que acontecem no meu cérebro, como diz a premissa 4, elas vão ser determinadas por leis naturais, que operam sobre os estados nos quais meu cérebro se encontra. Tá bom? Mas veja, essa conclusão 5 está dizendo que as minhas escolhas são determinadas por algo externo a mim. A saber, essas leis naturais, mas isso já não é externo, é interno, né? Mas o estado no qual o meu cérebro se encontra. Assim, só para finalizar esse ponto, tá? Só para realmente ter certeza que eu estou sendo claro o suficiente. Então, o que vai acontecer com esse mouse aqui, tá bom? Vai depender de 2 coisas, certo? Por exemplo, se ele vai quebrar ou não, vai depender de 2 coisas. Do estado atual do mouse, né, em que altura ele se encontra, né, em que altura eu vou soltá-lo, o peso dele, a estrutura dele, tá bom? Então vai depender dessa primeira coisa, o estado no qual o mouse se encontra, incluindo a altura, tá bom? Do que ele é feito, etc. E vai depender de uma segunda coisa, que é a lei da gravitação universal. Porque a partir dessa lei, usando a massa, né, a massa do mouse, a gente vai dizer a força, tá bom? Através da qual o mouse vai ser atraído em direção, ao chão. E baseado nisso a gente vai dizer se ele vai quebrar ou não, tá bom? Então a ideia é que o nosso cérebro funciona de forma análoga. Tudo que acontece no nosso cérebro vai depender dessas 2 coisas: o estado no qual o nosso cérebro funciona, nosso cérebro se encontra, perdão, e as leis, né, da natureza que regem o nosso cérebro, né? Leis químicas, leis físicas, eletromagnéticas e assim por diante. Os detalhes realmente me escapam. Mas seja como for, o que a premissa me diz é que as escolhas acontecendo no meu cérebro, elas vão ser determinadas por essas 2 coisas. E essa palavra determinada é importante, porque quando a gente olha para a premissa 2, o que é que a premissa 2 diz? Que uma escolha só é livre se ela não é determinada por nada. Se ela é determinada por algo, significa que aquela escolha não foi livre. A isso a gente conclui aí no item 6 que minhas escolhas não são livres. Por que minhas escolhas não são livres? Porque elas são determinadas por algo. Tudo que é determinado não pode ser livre. Tá certo? Lembre-se do exemplozinho da hipnose, etc. E, finalmente, a última conclusão, que vai fazer uso da premissa 5. Se minhas escolhas não são livres, e aí eu estou falando sobre todas as minhas escolhas, tá? Todas as minhas decisões, todas elas acontecem no meu cérebro. A decisão de coçar minha orelha, a decisão de estar falando para vocês agora e assim por diante. A consequência esse é o item 7, que eu não possuo livre-arbítrio. Né? Então, basicamente, o que esse argumento tenta dizer é que nós somos algo próximo de autômatos. Tá certo? Nós somos autômatos. As nossas decisões estão sendo determinadas e, consequentemente, as nossas ações, não é sim? Porque a decisão de coçar a minha orelha é algo que tem que acontecer para eu efetivamente realizar a ação de coçar a orelha. Então, o que esse argumento quer dizer, ou a coisa para a qual esse argumento aponta, é que nós não somos livres, né? De forma muito semelhante a como um robô que é programado, ou seja, as ações, as supostas decisões de um robô já foram determinadas antes pelo programador. Né? Então, no nosso caso, as nossas decisões, as nossas escolhas já foram determinadas, né, por algo externo a nós. Então, basicamente, esse argumento tenta nos convencer de que a ideia de liberdade de arbítrio, de livre-arbítrio, é uma quimera, é uma ilusão. De fato, nós não possuímos livre-arbítrio. E daqui a pouco eu vou comentar sobre as consequências dessa conclusão, né, que é bem desconfortável. Né? Ou, falando de outra forma, causa desconforto em muitas pessoas e eu me incluo nelas. Agora, o problema do livre-arbítrio, eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre esse ponto, perdão,
ele também aparece em um outro contexto. Porque esse argumento que eu acabei de mostrar, né, ele só tem força se nós temos uma visão específica das leis naturais, a saber, se nós acreditamos que as leis naturais são deterministas. Não é? Isso é um ponto que pode ser contestado. Eu não vou elaborar sobre ele. Mas seja como for, esse problema acontece dentro de um contexto específico, um contexto científico, no qual as leis científicas, as leis naturais, são vistas como sendo deterministas. Né? O que é determinista? Assim, só para fechar esse primeiro argumento. Né? Mais uma vez, usando o exemplo do mouse, se eu conheço tudo acerca do estado atual no qual o mouse se encontra, massa, estrutura na qual ele é feito, a altura da qual eu estou soltando, etc., a velocidade na qual o mouse vai atingir o chão já está determinada. Tá bom? Ou seja, um mouse não pode dizer, mas eu não quero atingir o chão com essa velocidade. Não. Nem eu posso dizer, mouse, agora você vai cair com a velocidade X. Não, isso já está determinado pelas leis que regem a natureza, tá bom? Então a ideia desse primeiro argumento que a gente acabou de ver é que as nossas decisões, as nossas escolhas também já estão de forma similar determinadas. Mas aí, mais uma vez, se a gente aceita esse contexto específico, mais especificamente, se a gente aceita que as leis da natureza são determinísticas, como é a lei a lei universal da gravitação, tá? Isso é importante porque, no mínimo, a teoria quântica, a física quântica, perdão, vai aparentemente contestar essa visão. Né? Na física quântica, a gente não tem leis deterministas, mas leis probabilísticas. Eu não vou entrar nesse âmbito, tá? Foge ao escopo dessa aula. Mas é importante deixar claro que o problema só surge nesse contexto específico, tá bom? Nesse contexto científico, com esse adendo, que as leis vão ser vistas como determinísticas. Isso, ou deterministas. Mas o problema também aparece em um outro contexto. Nesse contexto também nós vamos ter que aceitar algo para que o problema apareça. E aqui é um contexto teísta, um contexto religioso, mas que talvez eu decidi incluir essa outra versão do problema do livre-arbítrio porque ela acaba tendo um impacto interessante na maioria de nós, né? Principalmente naquelas pessoas que aceitam essa visão de um mundo mais teísta, mais religiosa. Mas vamos ao argumento, tá? Então aí eu tenho é a mesma coisa, né? Não, eu tenho uma conclusão a mais. Eu tenho 4 premissas e 4 conclusões. É um argumento simples, mas vamos passo a passo para que realmente a gente consiga entendê-lo. Primeira premissa. Se eu possuo livre-arbítrio, então minhas escolhas, ou ao menos uma delas, são livres. A mesma premissa do argumento anterior, tá? Não muda nada. Uma premissa conceitual. Eu estou basicamente elaborando sobre o conceito de livre-arbítrio. Premissa 2. Eu escolho realizar a ação A livremente, somente se eu poderia deixar de ter feito essa escolha. Essa premissa é muito importante para esse argumento, tá? Se a gente não entender bem essa premissa, a gente não vai entender o argumento. O que essa premissa está dizendo? Bom, mais uma vez, é uma premissa conceitual, tá? Ela está falando sobre uma implicação ou uma relação lógica específica do fato de eu escolher realizar uma ação específica de forma livre. Então imagine que a letra A, é a ação de coçar minha orelha, tá? Minha orelha direita. Então, eu só posso dizer que eu escolhi realizar a ação de coçar minha orelha de forma livre, tá? Se eu poderia deixar de ter feito essa escolha. Faz sentido isso? Então eu escolhi livremente coçar a minha orelha, mas eu poderia ter escolhido, ao invés de coçar a orelha direita, coçar a orelha esquerda. Eu poderia ter decidido, ao invés disso, coçar a minha perna ou não coçar nada. Tá certo? Então essa premissa 2, ela implica que a noção de escolha livre, ela está atrelada à ideia de haver alternativas. Né? Ou seja, se eu realizo uma ação livremente, eu tinha ao meu dispor alternativas diferentes daquela escolha. Então compare isso com alguém colocando um revólver na minha cabeça, tá certo? E dizendo, coça a orelha direita. Então, num sentido muito importante, eu não tenho escolha. Eu não tenho alternativas, não é? A menos que eu queira morrer, né?
Então, eu não tenho alternativas. Eu coço a minha orelha, porque eu não quero morrer, eu quero que esse louco tire o revólver da minha cabeça, mas eu não poderia ter deixado de coçar a minha orelha. Ou falando de outra forma, eu não poderia ter deixado de escolher coçar a minha orelha. Eu fui forçado a isso. Então, a ideia de liberdade, ela se contrapõe à ideia de força, de determinação. E essas duas coisas, elas podem ser decididas olhando para esse fato. Eu tinha alternativas na hora de escolher realizar a ação X ou a ação Y. Né? Se eu digo sim, eu tinha alternativas, a escolha é livre. Se eu digo não, eu não tinha alternativas, eu não poderia ter deixado de fazer aquela escolha, então a ação não é livre. Ok? Espero que tenha ficado claro. Terceira premissa, e aí a gente já começa a falar sobre o cara, né? Deus. Deus tem conhecimento infalível necessário sobre o futuro. Então, é algo que, bom, se você é ateu, esqueça. Você não vai aceitar isso. Mas supondo que Deus existe, né? Supondo que Deus existe, faz sentido afirmar que ele tem um conhecimento infalível, ele é onisciente, ele sabe tudo, e esse tudo aí inclui o futuro. Então ele sabe, não só ele conhece tudo que está acontecendo agora, não só ele conhece tudo que aconteceu no passado, mas ele conhece e ele sabe tudo que vai acontecer no futuro. E esse conhecimento dele é infalível. O que é que significa isso? Significa que se Deus sabe que eu não vou falar sobre minha orelha ainda não, daqui a pouco eu falo. Se Deus sabe que um determinado evento futuro vai acontecer, esse conhecimento de Deus não pode estar errado. Esse conhecimento não é falível. É um conhecimento 100% certo, 100% seguro ou infalível. É um conhecimento que não pode falhar. Então, o conhecimento que ele tem sobre o futuro não pode falhar. Né? Então, se ele sabe que algo vai acontecer no futuro, esse algo, de fato, vai acontecer. Não tem chance de não acontecer. Premissa 4. Se eu escolho realizar a ação A, Deus sabia de forma necessária que eu faria tal escolha. Então, imagine que eu escolho realizar a ação de coçar a minha orelha daqui a 2 segundos. 1, 2, decidi. Já passou 2 segundos. Bom, decidi ou escolhi realizar essa ação e de fato eu coço essa ação. Então Deus, tendo esse conhecimento sobre o qual a premissa 3 fala, ele já sabia de antemão, na verdade ele sempre soube, ontem ele já sabia que eu ia tomar essa decisão. Né? Antes de ontem ele já sabia que eu ia tomar nesse momento, enquanto fazia essa aula, ele sabia que eu ia tomar essa decisão de coçar a orelha, nesse momento específico, porque ele tem um conhecimento sobre o futuro. E mais ainda, se esse conhecimento é infalível, então Deus, como a premissa 4 diz, ele tinha um conhecimento de forma necessária que eu faria essa escolha, tá bom? Então o fato dele conhecer sobre essa minha escolha futura implica que esse conhecimento era um conhecimento necessário. Isso é uma consequência da infalibilidade do conhecimento de Deus. Bom, isso são as premissas, tá? Vamos agora às conclusões. Primeira conclusão, que segue, na verdade, da premissa 4 e da premissa 4. Depois eu vejo se tem alguma premissa da qual essa conclusão segue, tá? Mas isso não é muito importante para nós, não. Premissa 5, tá? Portanto, eu necessariamente escolheria a realização. Eu escolheria realizar a ação A. Tem um erro aí, me perdoem. Então, portanto, eu necessariamente escolheria realizar a ação A. Então, veja, se, como a premissa 4 diz, Deus sabia de forma necessária que eu faria a tal escolha, que eu escolheria realizar a ação A, se eu de fato escolho realizar a ação A, como esse conhecimento de Deus é necessário, então necessariamente eu escolheria realizar a ação A, eu escolheria realizar a ação de coçar a minha orelha. Eu já elaborei um pouquinho sobre essa conclusão 5, na verdade. Então, se Deus já sabia de antemão que eu iria coçar a minha orelha naquele momento específico, tá bom? Então, eu necessariamente, porque o conhecimento dele é infalível, ontem ele sabia que eu iria coçar a minha orelha. Então, se esse conhecimento de Deus ontem
né, que eu coçaria minha orelha, é infalível, é um conhecimento necessário, então, necessariamente, eu de fato coçaria a minha orelha. E a consequência disso, que é o item 6, é que como necessariamente eu coçaria a minha orelha naquele momento, eu não poderia ter deixado de coçar a minha orelha. Ou, colocando em termos de escolha, que é o nosso foco aqui, eu não poderia ter deixado de escolher coçar a orelha naquele momento. Porque o conhecimento de Deus é necessário. Qual a consequência disso? É o item 7. A minha escolha de coçar a minha orelha, né, não foi uma escolha livre. Por que não foi uma escolha livre? Olha lá o item 2, a premissa 2. Para uma ação ser livre, eu tenho que ter alternativas. Para uma ação, na verdade, para uma escolha, para uma decisão, né? Para uma escolha ser livre, né, essa escolha tem que permitir alternativas, ou seja, para que a escolha de realizar a ação de coçar a minha orelha ser livre, tem que ser verdade que eu poderia ter deixado de fazer essa escolha. Mas a conclusão 6 me diz que eu não poderia ter deixado de fazer essa escolha em função desse conhecimento infalível de Deus. Né? Então, daí a conclusão 7, que a minha escolha de realizar a ação A, e a ação A que eu estou colocando em termos de coçar a minha orelha, né? Escolher coçar a minha orelha, mas aqui é qualquer coisa. É a escolha de realizar qualquer ação que seja. Todas as ações, na verdade. Então em função dessa generalização, né, usando aí a premissa 1, qual é a consequência? Última consequência, qual é a última conclusão? Que eu não possuo livre-arbítrio. Então o que esse argumento mostra aqui é que existe um conflito, uma inconsistência entre a ideia de que Deus tem um conhecimento infalível sobre o futuro e a ideia de que nós temos livre-arbítrio, né? Então, como é que a gente, só me antecipando um pouquinho, como é que a gente resolve esse problema? Eu tenho que renunciar a um dos dois, tá bom? Ou eu renuncio à minha crença que Deus tem conhecimento infalível, né? Eu também posso renunciar a outras coisas. Mais na frente eu vou mostrar esses dois argumentos e tentar elaborar sobre como esse problema pode ser resolvido, né? Como é que a gente pode mexer nesse argumento para resolver esse problema. Mas só adiantando um pouco, grosso modo, em função dessa incompatibilidade, de um lado eu tenho o conhecimento infalível de Deus sobre o futuro, do outro lado eu tenho a existência do livre-arbítrio. Essas duas coisas são incompatíveis, como o argumento tenta mostrar. Então, de duas uma, ou eu retiro, né, a minha crença que Deus tem conhecimento infalível sobre o mundo, ou então eu retiro a minha crença que que eu tenho um livre-arbítrio, né? Então é uma questão de escolha. Tem outras maneiras que eu posso resolver esse problema, tá? Mantendo essas duas opções, né? Os dois fatos. Mas são alternativas de solução mais complexa. Eu vou elaborar sobre isso. Bom, então ambos os argumentos que eu acabei de mostrar, né? Mostrei um argumento no contexto científico e um argumento no contexto religioso. Ambos os argumentos, eles chegam à mesma conclusão. Não existe livre-arbítrio. Obviamente que o primeiro argumento ele tem mais força, né? Por quê? O segundo argumento ele só vai ter força, né, para aquelas pessoas que aceitam essa ideia específica acerca de Deus. Né? Para ateus, esse argumento não tem força nenhuma, porque o ateu não acredita que Deus existe. E mesmo para teístas, para pessoas religiosas que têm uma visão de Deus diferente, por exemplo, eu posso acreditar que Deus existe, mas posso dizer, olha, ele tem um conhecimento muito grande, o cara sabe de muita coisa, mas ele não tem esse tipo de conhecimento sobre o futuro, um conhecimento infalível, necessário sobre o futuro. Então nesse caso, para mim também o argumento não vai ter força nenhuma. Né? O argumento que eu estou falando sobre o segundo, o argumento onde ele é apresentado no contexto religioso. Mas no contexto diferente, no contexto científico é diferente, porque nós vivemos em uma sociedade, né, na qual a ciência tem um peso, tem uma voz muito grande. Né? E, na verdade, isso não é à toa. Né? A ciência é a mãe, digamos assim, dessa irmãzinha mais nova, que é a tecnologia. Né? Na verdade, a tecnologia, né, de um sentido mais específico, a engenharia,
pode ser visto como uma aplicação da ciência. Né? A tecnologia é basicamente uma aplicação da ciência. E né, sem a tecnologia a gente não estava fazendo o que a gente está fazendo agora. Né? Ou seja, a ciência aplicada criou maravilhas, literalmente falando, maravilhas. Né? Então isso dá um peso muito forte em relação aos pronunciamentos científicos, né? Mas especificamente em relação à validade ou veracidade das leis científicas, que é o item sobre o qual esse primeiro argumento se apoia. Então, em função disso, trata-se de um problema, tá bom? Se nós aceitamos esse contexto científico, a gente vai chegar à conclusão de que não existe livre-arbítrio, né? E é um problema. Por que é um problema? Eu vou mencionar 2 itens, né? Bom, primeiro, de um ponto de vista intuitivo, a maioria de nós não quer rejeitar a ideia que nós possuímos livre-arbítrio. Não, eu decidi livremente, pelo amor de Deus, fazer essa videoaula. Ninguém me forçou a isso, não é? Ou fazer essa videoaula dessa maneira específica, com o meu rosto de um lado, a minha... Então eu pensei, não é? Como é que eu posso fazer uma aula de uma maneira bacana, etc. E eu tomei essa decisão de forma livre. Então, intuitivamente, eu particularmente não quero abdicar da ideia de que eu sou um ser livre. E, na verdade, abdicar dessa ideia traria conclusões absurdas. Eu seria comparável a um autômato. Então quer dizer que eu não tomo minhas decisões de forma livre, isso foi previamente determinado, né, pela maneira como o mundo foi concebido, como o meu cérebro foi concebido, como a natureza criou o meu cérebro, a evolução, coloque da maneira que quiser, como as leis da natureza acabaram resultando, né, o resultado final, né, do processo de formação do universo, seja lá o que for, resultou nas leis científicas. Então, as minhas decisões são determinadas por todos esses elementos e, em última instância, não sou eu que tomo minhas decisões. É absurdo isso, do ponto de vista intuitivo, tá? Então, sob essa perspectiva intuitiva, é um problema que eu particularmente quero resolver. O problema do livre-arbítrio. Eu quero mexer naquele argumentozinho para achar uma falha nele. Eu não estou satisfeito, enquanto ser racional, com a conclusão do argumento. Com essa conclusão, que eu não possuo livre-arbítrio. Eu não estou satisfeito. Então, por isso que é um problema. Agora, também é um problema em uma perspectiva um pouquinho mais ampla, que essa perspectiva intuitiva a qual me referi agora há pouco. Por exemplo, se nós abdicamos do fato ou da crença que nós possuímos livre-arbítrio, então toda a ideia de responsabilidade moral vai pelo ralo. Porque, veja, eu só posso ser dito responsável por uma ação se eu decidir realizar essa ação de uma maneira livre. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém está sendo julgado, né, pelo assassinato de uma pessoa. Né? Tá bom? E aí você vai ver as evidências, etc. Vamos supor que tinha uma imagem que filmou o cara lá apertando o gatilho. Mas imagine que posteriormente se descobre que esse indivíduo ele foi hipnotizado. Vamos supor que um hipnotizador extremamente eficiente que programou o indivíduo para cometer aquele assassinato, certo? Então, nesse caso, a decisão dele ou a ação dele de puxar o gatilho não foi uma ação livre. A decisão de puxar o gatilho não foi uma decisão livre. Ele, naquele momento, não estava fazendo uso do seu livre-arbítrio. Qual a consequência disso? Esse indivíduo não pode ser responsabilizado moralmente pelo assassinato. Em outras palavras, o juiz lá no tribunal vai ter que absolvê-lo. Certo? Por quê? Porque a ideia de culpa, ela só faz sentido se aquela ação pelo qual o indivíduo vai estar sendo culpado foi uma ação livre. E ação livre só faz sentido se a decisão que gerou aquela ação foi uma decisão livre. Então, resumindo, culpa só faz sentido se nós pressupormos o livre-arbítrio. Né? Responsabilidade moral. E responsabilidade é algo que pode ser tanto negativo como
no caso da culpa, como positivo, como no caso da recompensa. Só faz sentido eu ser recompensado por algo que eu fiz se esse algo que eu fiz livremente. Se for uma escolha livre. Né? Mais uma vez, se eu fui programado, né, hipnoticamente, vamos supor, por alguém para, sei lá, pintar, e aí eu pinto um quadro genial que ganha um concurso de obras de arte. Né? Não faz sentido eu ser premiado por conta disso, ser recompensado, porque a decisão e as ações, as decisões e as ações que culminaram naquela obra de arte não foram minhas, não foram livres, certo? Então a ideia de responsabilidade moral, onde eu ser responsabilizado moralmente, punido, recompensado, elogiado, repreendido, o que quer que seja, só faz sentido se eu tenho um livre-arbítrio. Então, e veja que não é uma coisa meramente conceitual, todo o nosso sistema jurídico depende disso. Né? O fato de nós colocarmos um malfeitor na cadeia só faz sentido se existir livre-arbítrio. Se não existe livre-arbítrio, o próprio ato de condenar alguém perde o sentido. Daí a importância desse problema do livre-arbítrio. E por fim, para mencionar um terceiro item, né, que mostra porque é um problema que deve ser respondido, porque é algo pertinente, nas relações pessoais. Né? Por exemplo, só faz sentido dois indivíduos casarem ou namorarem ou serem amigos, né? Ou seja, se engajarem em algum tipo de relação pessoal, se ambos decidem livremente entrar naquela relação. Eu, particularmente, não quero entrar em relação nenhuma, de qualquer natureza, né? De qualquer natureza que seja, se a outra pessoa não decide aquilo livremente. Imagine que você, sei lá, né, namora, noiva, casa e tal, e depois de 10 anos você descobre que aquela pessoa tomou todas aquelas decisões de maneira forçada. Né? Um indivíduo estava chantageando e qualquer coisa. A própria ideia de relação pessoal, ela também perde o sentido. Então, a relação pessoal, relações pessoais significativas, elas também pressupõem a ideia de livre-arbítrio. Ok, então é isso, tá? O propósito, como eu mencionei no início dessa aula 2, foi colocar vocês em contato com esse primeiro problema filosófico, tá certo? O restante dessa unidade vai ser mais geral, tá bom? Não vou falar sobre um problema específico, certo? Vou falar sobre problemas, tá bom? Mas é importante a gente ter esse problema em mente, porque a gente tem agora um exemplar, né? Um exemplo de o que é um problema filosófico. E a gente vai poder comparar esse problema com outros problemas, com problemas sociológicos, por exemplo. Então, qual a diferença entre um problema filosófico e um problema sociológico? Tá certo? Então, eu vou parar por aqui. Tchau, tchau.